Boa noite. Ele é formado pela Universidade Federal da Bahia e completou os estudos em São Paulo e nos Estados Unidos. Já foi presidente da Associação Baiana de Medicina e vice-presidente da Associação Médica Brasileira. Agora, ele assume a presidência da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O meu convidado desta noite é o médico Jadelson Andrade. Doutor Jadelson, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Gabriela. É um prazer muito grande nesse início de 2012 poder estar falando a esse público da Band. E para mim é sempre muito gratificante isso. Doutor Jadelson, aqueles sentimentos que a gente guarda ao longo de um ano, ao longo de uma vida, raiva, rancor, tristezas, decepções, que a gente não devia guardar, mas que guarda, né? Eles podem se refletir fisicamente no coração da gente? Olha, Gabriela, o coração, na verdade, ele reflete todas as nossas emoções. O coração é rotulado como símbolo do amor, o símbolo da tristeza, o símbolo da alegria, não é? Do afeto. Mas, na verdade, ele não pensa, todas essas situações vêm do cérebro. Mas é o coração quem palpita na hora da alegria, é ele quem se manifesta na hora da tristeza. E de forma que, por refletir todas essas questões da vida no cérebro, é evidente que se começa o indivíduo a conviver de forma muito consistente com emoções de angústia, de tristeza, emoções de expectativas não atendidas, de frustrações, é evidente que começa a ser liberado no organismo substâncias neurohumorais e essas substâncias afetam o coração. Essas substâncias aumentam a frequência cardíaca, aumentam a pressão arterial, fazem com que o coração trabalhe mais de forma, às vezes, desordenada, gerando arritmias cardíacas. E é evidente que isso não faz bem ao coração. O coração foi criado, foi estruturado para conviver com emoções felizes, com alegria, conviver com expectativas atendidas, com amores satisfeitos, com sentimentos sempre positivos. Aí o coração se sente em casa, ele é protegido e ele convive muito bem com isso. Doutor Jadelson, a gente vai ouvir agora a pergunta da jornalista Silvana Oliveira. Doutor Jadelson, normalmente, quando sofremos uma grande desilusão, falamos que estamos com o coração pequeno, apertado, partido. E recentemente veio à tona uma síndrome que tem exatamente esse nome e que atinge mais as mulheres. Que síndrome é essa? Então, a síndrome do coração partido é uma síndrome que recentemente foi trazida a público, né, mas já tem uma identificação científica, é exatamente aquela que reflete situações aonde o coração é submetido a uma descarga adrenérgica muito grande, uma descarga muito forte, neuromorais, que comprometem de forma muito significativa o funcionamento do coração. E isso foi verificado de forma genética com predisposição que ocorre mais frequentemente em mulheres, embora também a síndrome do coração partido ocorre no homem. Exatamente por essa razão é que nós temos sempre recomendado que as pessoas procurem fugir de situações de manutenção de um estresse muito acentuado e sobretudo, muito continuado. Isso, de fato, compromete, como disse anteriormente, o coração, Silvana, e leva não só a síndrome do coração partido, que é uma síndrome não tão frequente, mas que ocorre, mas leva a outras manifestações mais frequentes, como crises hipertensivas, leva a situações como a aceleração dos batimentos cardíacos, levando, às vezes, a surgimento de manifestações isquêmicas, anginosas no coração, de forma que o indivíduo deve evitar essa manutenção disso. E um antídoto natural, um antídoto absolutamente pouco utilizado e que deve ser estimulado, é a atividade física. Quando o indivíduo que está sob situação de estresse, se ele pratica atividade física, o contrário do que acontece no estresse, o organismo libera endorfinas, que são substâncias que relaxam os batimentos cardíacos, que melhoram a atividade circulatória e que protegem o coração. Então, o exercício físico é o remédio natural, pouco acionado, mas de enorme eficácia para proteger o coração dessas situações de excessos adrenérgicos que levam a essas síndromes cardíacas das mais variadas formas. Doutor Jadelson, e a paixão? Porque a própria palavra paixão é uma palavra que já foi sinônimo de doença. A gente tem limite de idade para se apaixonar? Olha, eu acho que não. Eu acho que a criança já se apaixona pela mãe, né, ao nascer. A relação mãe-filho já é uma forma de paixão, já é uma forma de amor. Né? Daí você evolui e a paixão começa a tomar outros contornos. Né? Aí vem o paixão homem e mulher, a paixão na forma
da primeira expressão do amor, né? Que é a paixão, aquele encantamento, aquele envolvimento, aquela coisa sem limites e sem razão. Essa, na minha visão, é a definição da paixão, quando o limite e a razão são superados por um desejo intenso de pessoas de estarem próximas, de estarem se doando e se dando. Na medida que isso evolui, na medida que isso amadurece, na medida que o relacionamento se torna um pouco mais próximo, então nesse instante surge o amor, que passa a sedimentar mais a paixão. A paixão solta, livre, sem limites, ela de fato pode trazer prejuízos ao sistema circulatório, porque ela maltrata, ela gera estresse, ela gera sentimentos conflituosos, ela gera angústia, expectativas não atendidas, fantasias não compreendidas. Então essa paixão, ela não deve demorar muito, ela deve ser amadurecida para se transformar num sentimento mais leve, num sentimento chamado de amor ou de um relacionamento mais leve. A paixão sustentada, ela tem que ser controlada de forma muito efetiva. Dr. Jadelson, a gente faz um breve intervalo, volta já com a entrevista coletiva. Estamos de volta com a entrevista coletiva e o meu convidado esta noite é o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Jadelson Andrade. Doutor Jadelson, ano novo começando hoje, muita gente faz aquela lista imensa de promessas e normalmente nessa lista tem parar de fumar, quem fuma, fazer exercício físico, comer melhor, emagrecer. Como é que o pessoal não consegue depois? Normalmente, dificilmente, se a gente for ver lá no sábado que vem, já vai ter gente que não conseguiu cumprir essa lista, né? Olha, eu torceria muito para que essas promessas se tornassem realidade, porque esses são exatamente os fatores que nós chamamos de universalmente fatores de risco que levam as pessoas a terem doenças do coração. O tabagismo, o colesterol elevado, a pressão alta, o sedentarismo, a obesidade, sobretudo a obesidade abdominal, o excesso de consumo de sal, o excesso de consumo de açúcar que leva ao diabetes, esses são os que nós chamamos de cavaleiros do apocalipse. São os célebres cavaleiros, conhecidos como fatores de risco, que levam as pessoas a terem doenças do coração. E isso é muito perverso, Gabriela, porque hoje 30% das causas de morte no país, ou seja, 1/3 das pessoas, quando nós relacionamos com outras causas de morte, inclusive o câncer e a AIDS, são as doenças do coração que mais matam essas pessoas no início do século. E as razões, as causas que levam as pessoas a morrerem tanto e tanto do coração são exatamente essas causas que nós acabamos de citar. Então, iniciar o ano com a perspectiva de se afastar desses fatores, praticar um pouco mais de exercício, reduzir o excesso de calorias da alimentação, fazendo com que o peso se reduza, fazer uma atividade física diária, diminuir a ingesta de alimentos ricos em gorduras, que vai aumentar o colesterol no sangue, e reduzir o sal da alimentação, evitando aqueles alimentos mais ricos em sal. Essas são as propostas que nós estamos realizando na Sociedade Brasileira de Cardiologia como propostas para ser apresentada à população brasileira, num amplo programa que nós chamamos de Programa Nacional de Prevenção Cardiovascular. Agora, doutor Jadelson, se as pessoas prometem isso tudo, quer dizer que elas têm um grau de informação, mas não têm um grau de consciência? Seria por aí? Exatamente, essa é a questão, é que a informação está chegando muito superficial. Ela precisa chegar de forma continuada. Quando chegou a informação de que usar camisinha prevenia a ocorrência de AIDS, veio uma mensagem forte e consistente que, continuamente repetida, fez com que um número expressivo de pessoas passasse a utilizar esse instrumento de prevenção contra essa doença sexualmente transmissível e controlou-se de forma mais efetiva a ocorrência da AIDS. As doenças do coração, elas matam 10 vezes mais que a AIDS. Só que as campanhas e os investimentos públicos governamentais feitos para reduzir as doenças do coração são muito proporcionalmente inferiores às campanhas que foram feitas para mostrar o quanto é importante prevenir a ocorrência das doenças sexualmente transmissíveis. Então, nós precisamos que campanhas consistentes, continuadas, não pontuais, possam ser feitas atingindo todo o universo da população brasileira, demonstrando de forma efetiva o quanto esses fatores determinam de fato a mortalidade elevada por doenças do coração.
É preciso só que a população assuma esse como uma cultura a ser aplicada no seu dia a dia. E é isso que nós precisamos fazer, além de chegar a fazer a informação, que já é importante. Doutor Jadelson, a gente vai ouvir agora a pergunta do jornalista Cristiano Gobi. Boa noite, doutor. Qualquer pessoa que vá começar uma atividade física precisa necessariamente passar por um teste de esforço para avaliar a capacidade física? Olha, Cristiano, eu diria que qualquer pessoa não. Qualquer pessoa que vai praticar uma atividade física em qualquer faixa etária, é absolutamente necessário que ela faça uma avaliação médica. O fato de ser jovem não impede que uma pessoa possa ter uma doença do coração até congênita, uma arritmia cardíaca, uma doença valvar assintomática, e que ao praticar atividade física, sobretudo competitiva, esse jovem, essa criança possa morrer. Nós vemos frequentemente aí na imprensa nacional e mundial jovens atletas morrerem em campos de futebol, em quadras de tênis ou de basquete, praticando exercício físico. Então, as doenças do coração, elas têm essa característica de muitas vezes serem assintomáticas. Quanto ao teste ergométrico, o que nós recomendamos é que as pessoas que têm fatores de risco para a doença do coração, ou seja, pessoas que têm pressão alta, pessoas que fumam, pessoas que estão obesas, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm colesterol alto, ou seja, que têm esses fatores, ou história familiar de doenças do coração, como infarto e derrame, que antes que pratiquem exercício físico, que essas pessoas façam um teste ergométrico. Esse método diagnóstico é capaz de identificar doenças coronarianas assintomáticas, que são doenças que ocorrem muito frequentemente nas pessoas que têm esses fatores de risco e que vinham de forma sedentária. De forma que esse método ele é importante como um instrumental de diagnóstico precoce dessas doenças do coração. Doutor Jadelson, a gente faz mais um breve intervalo, volta já com a entrevista coletiva. A entrevista coletiva está de volta e o meu convidado esta noite é o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Jadelson Andrade. Doutor Jadelson, a gente infelizmente tem acompanhado alguns casos aqui na Bahia, de crianças especialmente, que precisam ser transferidas, aguardam muito tempo muitas vezes, para continuar um tratamento, por exemplo, em São Paulo. Como é que está hoje a estrutura da Bahia em relação a outros centros do país, principalmente em relação à infraestrutura e também dos profissionais? Por que a gente precisa transferir daqui? Olha, veja, essa não é uma prática frequente. A cardiologia da Bahia hoje, e eu sou um produto dela, né, onde eu exerço a minha atividade, e acho que o fato de ter um baiano presidindo a Sociedade Brasileira de Cardiologia diz bem, não por mim, mas pela prática cardiológica da Bahia, do patamar que a cardiologia da Bahia hoje está, de muita respeitabilidade a nível nacional. Nós temos hoje aqui hospitais de excelência, estruturas muito apropriadas para atendimento de qualquer doença do coração, quer em crianças, quer em adultos. O que ocorre às vezes é que determinados procedimentos, isso ocorre de forma muito pouco frequente, iniciou-se esse procedimento sob a forma de pesquisa ou forma de início de prática clínica em alguns centros de excelência de pesquisa. Então, às vezes, nós ainda não iniciamos esse projeto aqui, por falta até de casuística dentro da estrutura da prática cardiológica na Bahia, e em centros, às vezes, como São Paulo, que tem uma casuística muito maior, eles já iniciaram aqueles procedimentos de intervenções percutâneas, de intervenções cirúrgicas em crianças de baixo peso, em determinadas malformações congênitas raras, aonde a casuística, o número de pacientes aqui não nos permitiu ganhar uma experiência, e aí essas crianças são, às vezes, transferidas para outros centros. Então, hoje, eu diria a você que, de uma forma global, eu não vejo nenhuma necessidade, e com muita responsabilidade afirmo isso, que nenhum paciente com qualquer manifestação de doença do coração precise ou necessite sair da Bahia para fazer procedimento em qualquer centro do país ou do mundo. Nós estamos absolutamente capacitados, tanto do ponto de vista clínico, quanto do ponto de vista de intervenção por catéter, quanto do ponto de vista de cirurgia, de atender, diagnosticar, tratar doenças do coração, porque nós temos uma cardiologia na Bahia com muito respeito, com muita credibilidade a nível científico e a nível de prática clínica. Uma coisa que é cruel no país, falando em crianças,
e que isso nós vamos desenvolver um projeto rápido para tentar levar ao Ministério da Saúde, é o número de crianças que não têm acesso a cirurgias cardíacas. Crianças com cardiopatias congênitas e que não conseguem ser operadas porque a demanda é muito maior do que a capacidade de atendimento pelos hospitais públicos, e isso precisa ser modificado. Isso não é uma situação que ocorre só na Bahia, isso ocorre no Brasil inteiro, e nós vamos tentar criar uma situação junto ao Ministério da Saúde, utilizando a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca, para que nós possamos reduzir esse perfil de crianças que têm potencial de cura com cirurgias cardíacas ou cirurgias por catéter e que não estão tendo acesso a isso porque a demanda é de tal ordem que não há capacidade ou não há condições, às vezes, e na maioria das vezes, de recursos econômicos para que essas crianças tenham acesso a isso. Isso eu acho uma situação muito cruel, muito difícil e que nós vamos trabalhar intensamente no sentido de tentar modificar esse perfil junto às instituições públicas do país. E eu tenho certeza que o ministro Alexandre Padilha está sensível a isso, a própria presidente Dilma Rousseff tem estado sensível a isso e eu tenho certeza de que esse perfil vai ser modificado. Doutor Jadelson, a gente vai ouvir agora a pergunta da jornalista Carolina Rosa. Boa noite. Qual a situação, o cenário do Brasil e especificamente aqui na Bahia quando o assunto é transplante do coração? Olha, o Brasil tem centro, Silvana, de excelência em relação a transplantes do coração. Nós temos São Paulo, temos Minas Gerais, temos o Ceará, onde o Rio Grande do Sul. Infelizmente, na Bahia, nós começamos muito bem, foi criado até um grupo nordeste de transplantes cardíacos, que funcionou durante algum tempo, depois houve uma retração. Agora, alguns centros da Bahia, o Hospital Santa Isabel, tem retomado isso, criando estruturas para fazer o transplante do coração. Nós precisamos ampliar isso. Nós precisamos criar condições para que os hospitais da Bahia possam reassumir essa questão do transplante. Condições técnicas tem, não está se falando aqui em falta de condições técnicas, nem de equipamentos, nem de equipe cirúrgica para fazer isso. O que nós precisamos é criar condições de recursos econômicos, de suporte econômico, para que essas estruturas hospitalares e essas equipes possam serem estimuladas a dar continuidade a esse projeto de transplantes do coração, que é uma realidade que nós não podemos mais fugir. E eu entendo que isso deva ser uma situação que deve ser perseguida e que isso deve ser resolvido com absoluta certeza. Doutor Jadelson, a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco com a entrevista coletiva. A entrevista coletiva está de volta e o meu convidado esta noite é o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Jadelson Andrade. Doutor Jadelson, essa legislação que a gente tem agora, federal, proibindo fumo em locais fechados, de que forma ela pode contribuir não só para as pessoas deixarem de ser fumantes passivos, mas também para que as pessoas percam o hábito de fumar? Olha, eu acho que essa é uma situação que deveria estar ocorrendo não só em lugares fechados, em todos os lugares. O ato de fumar, o tabagismo, é uma situação que contribui de forma direta para a ocorrência de doenças do coração. E nós não estamos falando de câncer, que é uma outra situação também, câncer de tireoide, câncer de bexiga, câncer de ovário, agora em mulheres, estudos têm demonstrado isso. E no coração, os derivados do alcatrão e nicotina atingem diretamente o interior dos vasos arteriais do coração e do cérebro, lesando esses vasos, fazendo com que partículas de gordura facilmente possam aderir ao interior dos vasos, obstruindo os vasos. Então, o ato de fumar é uma situação perversa e que deve ser continuamente criada situações jurídicas que impeçam as pessoas de fumar em qualquer circunstância. Em casa, no quarto, nos ambientes fechados. Você imagine uma pessoa, uma mulher grávida com um filhinho no útero e o marido fumando no estar íntimo assistindo televisão. Que perversidade com a mãe e com o bebê que está ali em formação, desenvolvendo sua formação. Então, o hábito de fumar é realmente uma situação que nós vamos ter que perseguir intensamente, porque não é possível que com tanta informação as pessoas adultas, culturalmente desenvolvidas, não entendam de que é uma agressão ao coração de forma muito significativa e uma agressão ao organismo, esse prazer, que para mim não é um prazer, é um desprazer,
o hábito das pessoas insistirem em continuar fumando. Doutor Jadelson, a gente vai ouvir agora a pergunta do jornalista Celso Duran. Doutor Jadelson, boa noite. Há alguns anos nós estamos vivendo a era do estresse, um cenário que acaba prejudicando a saúde de muita gente. O nosso sistema de saúde nacional está preparado para lidar com o possível aumento de problemas do coração? Olha, é o que nós estamos buscando, um trabalho intenso no sentido de melhorar progressivamente o acesso de toda a população brasileira às conquistas da cardiologia moderna, não só para o diagnóstico, como para o tratamento das doenças do coração. Recentemente, o Ministério da Saúde, através do ministro Alexandre Padilha, publicou uma portaria e transformou em projeto em lei a distribuição que já está acontecendo de determinadas medicações para reduzir as doenças do coração. A presidente Dilma Rousseff passou a distribuir gratuitamente remédios para o controle da pressão arterial e para o controle do diabetes, o que já contribui de forma sistemática para reduzir essas manifestações de doença que levam ao derrame cerebral, levam ao infarto do miocárdio. Agora, há cerca de uma semana atrás, foi viabilizada drogas que atuam na fase aguda do infarto, reduzindo a progressão do infarto e reduzindo a mortalidade por infarto agudo do miocárdio, que é elevadíssima do Brasil. Hoje morre no Brasil de 12% a 16% de pacientes com infarto agudo do miocárdio, quando o preconizado é 3% a 4%. Então, esse é um aspecto que nós pretendemos que isso seja uma coisa progressiva, que progressivamente nós possamos estar disponibilizando, através do Sistema Único de Saúde, as mesmas condições de acesso a tratamento, a diagnóstico e tratamento das doenças do coração que é disponibilizado através do sistema privado de saúde pelos planos de saúde. Quando nós atingirmos isso, certamente nós estaremos, nós, enquanto Sociedade Brasileira de Cardiologia, desenvolvendo projetos e levando ao Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde a quem cabe aplicar esses projetos para que a população brasileira seja atendida de forma uniforme e não haja privilégios de atendimento, e nós possamos, dessa forma, estar enfrentando essas doenças do coração na forma mais adequada. Doutor Jadelson, só para a gente concluir aqui a nossa conversa, estamos no auge do verão, muito jovem querendo ficar malhado a qualquer custo, então a gente tem anfetaminas, anabolizantes, outras drogas, inclusive estimulantes sexuais, sendo usados por pessoas muito jovens. Qual é o conselho que o senhor dá para quem tem principalmente um filho e está vendo um filho nessa situação? Olha, essa infelizmente é uma prática que tem levado jovens a desenvolverem doenças do coração, doenças que não deveriam existir. Essas drogas que são usadas para aumentar a massa muscular periférica, para, como eles chamam, bombar os músculos, há que se lembrar que o coração é um músculo também, e na hora que você bomba os seus bíceps, os seus adutores, a coxa, etc., você também bomba o coração. Então, essa é uma prática que os pais devem buscar corrigir, fiscalizar as academias, denunciar, porque os seus filhos estão correndo riscos. Da mesma forma, os estimulantes, não é, que são utilizados, associados a álcool, e que, ao utilizar um estimulante desse junto com álcool, o coração responde com arritmias, com a elevação da frequência cardíaca e doenças que não deveriam estar acontecendo em jovens, propulsionada por essa tentativa do jovem de buscar esse excesso. Doutor Jadelson, muito obrigada aqui pela sua presença no nosso programa. Um bom 2012, bom trabalho lá na Sociedade Brasileira de Cardiologia e até uma próxima oportunidade. Gabriela, eu queria agradecer muito essa possibilidade e concluir dizendo que, aliado a tudo isso que falamos, estamos buscando também uniformizar a conduta cardiológica no Brasil, levando a todos os cardiologistas brasileiros, estendendo a médica de saúde da família, o mesmo conhecimento que é aplicado nos centros de excelência em todo o país. Com isso, nós pretendemos que, onde quer que esteja o cardiologista, qualquer cidade do interior do país, ele tenha condições científicas de tratar os pacientes, de diagnosticar as doenças do coração, igual o que acontece em qualquer centro de excelência cardiológica do país. Esse é o nosso papel. A entrevista coletiva fica por aqui. Uma ótima semana, um ótimo 2012 para você que esteve aqui com a gente. Até o próximo domingo.